estar um pouco presente nessa periodização para contemplar o que tem acontecido nos últimos 10 anos e que tem acontecido muita coisa mesmo, né? Então, Não, eu penso que, bom, eu acho que a gente chegou até a comentar rapidamente na última sessão, que na verdade exatamente esse período que eu estava escrevendo isso, é que o desenho, sobretudo das intervenções do governo Lula, que acabaram explicitando um pouco o alcance, mais a escala da América do Sul, pelo menos, do papel desses governos progressistas, porque o papel protagônico que o Brasil teve nesse processo é a partir de um governo dito progressista, né? E que sabe, pode dizer que o problema, a Venezuela era um problema venezuelano, a Bolívia era um problema boliviano, né? O Brasil, por meio desse processo, trata-se de um processo sul-americano, porque tem uma intervenção nessa direção. Então esse período não estava claro para mim. Não estava claro para mim. Ele não estava nem sequer se desenhando. A gente podia até falar da eleição do Chaves, falar um pouco das lutas sociais, mas o período mesmo que já poderia caracterizar já uma visão prospectiva já desse desenho, e agora até com essa fase atual da crise desses próprios regimes, né? O processo eleitoral no Brasil pode indicar isso claramente. Hoje no jornal da Folha de São Paulo já está um comentário sobre isso, que o Maduro está preocupado com a possível eleição de Marina. Isso implicaria uma mudança significativa, o que mostra a importância desses processos também que passam pelo Estado. Que às vezes o pessoal mais próximo da gente, mais autonomista, tem uma visão muito de negação, eu acho que não sabe trabalhar a própria complexidade que isso implica. Né? Na hora que sai um governo desse, que a gente vai ver um pouco também as implicações. Mas, enfim, de qualquer forma, isso o texto, no processo de reelaboração, necessariamente tem que incluir isso já na própria caracterização que abre essa reflexão da periodização, já incorporar isso. mas o que você teria para dizer nesse período dos últimos 10 anos? O que aconteceu depois de, você diz, até o recente período de moderno colonização neoliberal? O que aconteceu de aí até agora, nesse processo de reconfiguração das forças políticas, reconfiguração de processos espaciais, uma geopolítica nova no continente? Bom, a gente sabe, por exemplo, vai entrar mais claramente os processos de integração muito mais ativo, de adequação, da adequação espacial, acho que é a expressão que você usa, diante do cenário onde a China passa a ter um papel relevante. Isso me parece um aspecto importante. A China entrar como um parceiro significativo nessas políticas aqui, e como esses governos progressistas se ajustam a isso, e os impactos que isso tem, sobretudo, sobre as populações, que de certa forma viabilizaram os governos pós-neoliberais, né, e vão botar em xeque esses próprios governos pós-neoliberais. Eu acho que isso a gente já vem escrevendo em vários lugares, eu só estou explicitando, assim, de chofre, né, você faz uma pergunta, te respondendo de chofre, eu te diria que seria isso, que caracterizaria esse último período, inclusive a continuidade na descontinuidade. Né? Ou seja, qual é a continuidade? A violência sobre as populações tradicionais. Né? Por exemplo, essas populações estão ao longo desses eixos. Né? Essas populações vão sofrer todo esse processo de violência. Que está acontecendo agora em quê? No Peru. O livro do Zizek é a chave. Quando o Zizek vai escrever o livro, por que ele escreve o livro? Ele fala isso logo no início. De repente, não é só Yankees go home. Não é? De repente passou a ser Brasil go home. Não é? Quem diria que a gente passaria a ter esse tipo de coisa na América Latina? Não é? Quer dizer, manifestações do Peru, manifestações da Bolívia, manifestações do Paraguai, né? Contra empresas brasileiras e contra o governo brasileiro. Não é? Isso é um fenômeno relativamente novo. Não é? Onde a luta anti-imperialista não é uma luta anti-americana, é também com relação à presença brasileira, e ao mesmo tempo isso se dá sobretudo com o governo progressista, né? A integração se faz via essas grandes corporações, essas grandes empresas para exportar commodities. A reprimarização da economia, por exemplo, é mais clara agora, né? Isso aí a gente tem aqueles gráficos que a gente usou, que eu usei no meu artigo lá sobre a Amazônia. Então acho que tem material para caracterizar uma nova fase.
que você considera desse conceito de pós-neoliberais? São mesmo que os neoliberais? Há muita... Tem muito de política na vida. Tem muita quantidade, mas ao mesmo tempo não é a mesma. Você pode usar, tentar se apropriar de uma discussão que tem sobre, que os chilenos já fazem há mais tempo que qualquer outro. Os chilenos caracterizam ondas neoliberais. Né? Porque como o Chile foi o primeiro país da América Latina a ter políticas neoliberais, é como se os chilenos, eles veem as fases que depois vão se projetando nos demais países, ou fases que o Chile passou primeiro. Né? Não sei se essa última fase o Chile passou primeiro que os outros, mas eles falam em ondas neoliberais. Primeiro flexibilização laboral, flexibilização aduaneira, depois privatizações. Você percebe que são ondas. O próprio neoliberalismo, ele também foi na base do ensaio e erro. Né? Ele não tinha muita clareza do que fazer. Né? Ele foi respondendo às lutas sociais. Né? Ele daqui a pouco vai sistematizando o estado mínimo, né? Mínimo para um lado e máximo para ele, mas enfim. Então a gente pode dizer que entramos numa fase que tem muito de continuidade, por exemplo, como os bancos centrais, por exemplo, o governo do Equador sequer conseguiu desdolarizar a economia. Quer dizer, o país perdeu moeda no final dos anos 90, não é isso? Perdeu moeda, passou a ser o dólar, e o país não conseguiu sequer desdolarizar. E hoje parece que é um consenso no Equador, inclusive pessoas extremamente críticas, como o Pablo Dávalos, ele diz que não dá para sair para ter moeda própria. Quer dizer, ou vai junto com a América do Sul numa moeda própria, aí o Equador entraria na onda, né, porque não tem uma economia minimamente. A economia do Equador deve ser a economia da Baixada Fluminense, deve ser o PIB do Equador, que é um país pequeno, entendeu? Então não tem peso para poder se contrabalançar uma economia mundial do jeito que é, né? Mas então temos governos que não se conseguiram sequer desdolarizar, então são governos pós-neoliberais, tentando já você está tensionando com o conceito, né? Ou seria uma nova onda dentro de um processo que é neoliberal no geral. Né? Como é que você pode ser pós-neoliberal nos marcos políticos gerais de uma configuração geográfico-política do mundo que continua neoliberal? Né? Porque a pressão é enorme para que permaneça neoliberal. E esses governos acabam negociando com essa ordem. Então isso está me obrigando, inclusive, a refinar a minha própria reflexão. E eu acho que estou te dando aqui, estamos criando aqui um argumento importante, que é trazer a ideia de que o sistema continua neoliberal. Né? E como esses governos se viram obrigados, essa é a leitura que faz o Wallenstein. O Wallenstein fala isso, para isso serve o sistema interestatal. Entendeu? Porque ele acaba criando limitações, né? Para que o sistema possa continuar se reproduzindo. Né? Então os países é como se fosse quase que impossível alguém se libertar com um sistema interestatal que continua governado por certas regras, né? Que continua você tendo que pagar sua dívida em dólar, por exemplo. Então como é que você obtém dólar se você não emite dólar? Você não imprime dólar na Colômbia, no Brasil. Então como é que só exportando. Se eu exporto, significa que eu tenho que organizar a minha sociedade, a minha geografia, o meu país, né? Eu tenho que organizar para poder exportar café, para exportar soja, para exportar eucalipto, para exportar ferro, para exportar minério, não é isso? Para obter dólar para poder pagar a dívida. Quer dizer, o sistema continua te obrigando a jogar segundo as suas regras. Então, aí a gente pode até fazer essa discussão. O neoliberalismo não é uma questão de autodecretação. O sistema mundial continua governado por regras neoliberalizantes. Né? Com governos que, na verdade, se relacionam com isso com novas... eu acho que aí ajuda um pouco o Godinas ajuda um pouco. O Godinas tem um texto dele que ele fala de como esses governos não são neoliberais, mas também não são pós-neoliberais. Eu fico pensando que talvez a crítica a essa terminologia pós-neoliberal, ela seja mais ou menos a mesma crítica
que a gente tem feito a terminologia pós-colonial. Não, assim, no mesmo sentido de você... Pensei nisso, mas vai. Não, Desenvolve isso. supondo, decretando uma pós-colonialidade, como se a gente tivesse ultrapassado um período que seja determinadas regras, determinadas conformações socioespaciais, blá blá blá, e decretando o fim disso e um momento posterior em que se supõe que as regras e as conformações sejam distintas. Quando, na verdade, eu acho que a chave está no que você já tinha dito antes, né? A descontinuidade na continuidade, a continuidade na descontinuidade. Então, acho que vamos trabalhar nisso aí, mas não acho pós-neoliberal um terreno seguro para a gente transitar. Até porque esses governos vivem reclamando das dificuldades que têm para poder implementar suas próprias políticas, né? O que mostra que eles não conseguem ser... porque eles negociam com essa ordem. Né? E as limitações têm sido claras. O resultado disso tem sido a reprimarização da economia. E no fundo isso tem feito o quê? No fundo tem possibilitado para aqueles que obtenham recursos fazer política social, gerando, né, parcelas da população cada vez mais necessitadas de política social, né? Aquelas políticas de produção de commodities, etc. Então, acaba correndo atrás do próprio rabo. Né? Mas eu penso que eu posso passar para vocês o texto do Gudinas, que eu acho que ele fala isso, para a gente poder criar uma cultura entre nós, que ele vai fazer essa distinção. E o texto também tem um texto, acho que do François Autar, sobre ele falando especificamente do Equador. Né? E alguém estava falando comigo, foi o Boaventura, que o François Autar, que vinha fazendo crítica, está extremamente balançado porque ele trabalha na Flaxo no Equador. E a Flaxo no Equador é muito influenciada pelo Correia. Né? Mas ele fez um texto extremamente ambíguo, falando dessa dificuldade desses governos serem, das contradições dos governos serem pós-neoliberais. Né? Enfim, você teve por exemplo, no caso do Brasil, né? Isso que o pessoal do PSDB aqui na eleição agora está muito claro. O pessoal do PSDB critica a Dilma, o Lula, o PT, né? Porque eles tem muita ingerência na economia. Né? Por exemplo, esse é um dado que me parece que não dá para a gente desconsiderar. Por exemplo, as pressões que os organismos internacionais fazem através dos seus intelectuais, né? Que ficam dizendo que a inflação está sendo retomada, que o governo brasileiro não consegue estabelecer a meta do superávit primário. Todos esses conceitos neoliberais, a direita fica criticando o Lula e o PT porque não consegue manter isso na média, consegue manter no limite, ou então ultrapassando o limite. Né? Então mostra que tem uma tensão aí. Né? E um detalhe, é que tem um lado que não é toda a campanha da Dilma agora está explorando muito isso. Ela fala assim, tem um indicador que não cai. Tem um indicador que se mantém permanentemente em ótimo nível. Emprego. Consumo. O consumo continua crescendo pouco, mas crescendo. Então todos os indicadores, segundo o mercado financeiro, estão ruins, todos. Né? Mas o emprego permanece. Entendeu? Então tem alguma coisa aí que também você não dizer que é a mesma coisa. Então, porque senão a gente cai de botar na mesmice o que não é igual. Né? Que não é igual. Então é isso que talvez a gente tem que caracterizar bem. Né? E ao mesmo tempo, esses governos ficam o tempo todo um pouco reféns, né? Ficam reféns de uma situação onde eles avançam um pouco, né? Porque eles também estão negociando com essa. Eu acho que a gente precisaria. Vai ter um seminário sobre isso, que eu vou até fazer uma apresentação, que é o pessoal daquele caso Eduardo Martins, da Claxo. Vai ser agora dia 2 de outubro. Eu vou estar lá 2, 3, eu vou passar para vocês a data. E vai ser exatamente esse debate sobre as políticas econômicas. E aí vai ter um pessoal até muito favorável a essas políticas do PT, Morales e tal. Fora da curva sou eu. Né? Ponto fora da curva sou eu.
Então, eu vou falar um pouco aquele geopolítica da disposição, vou falar um pouco sobre aquilo, para chamar a atenção deles. Tá bom? Carlos, eu gostaria também que você pudesse refletir um pouco aqui, oralmente agora, sobre 4 conceitos que têm se usado muito nos últimos 10, 15 anos para interpretar os processos da América Latina. Tem se falado muito do passo do consenso de Washington ao consenso dos commodities. E tem se falado muito de 2 conceitos, neoextrativismo e neodesenvolvimentalismo. Essas 4 palavras aí? É. O que tem de novo esse desenvolvimentalismo? Desenvolvimentismo em português. Desenvolvimentismo. Bom, começar pelo consenso de Washington. A expressão me parece, bom, ela é conhecida, não preciso muito, é todo o pacote neoliberal forjado desde o Banco Mundial, FMI, etc, etc, etc. O consenso das commodities é uma expressão da Maristela Svampa, né? Ela e o Dinas acabaram, mas foi ela que parece que usou pela primeira vez essa expressão, que é um consenso à direita e à esquerda de exportar commodities, né? Por exemplo, o Edgar Lander tinha chamado a atenção que o governo, na eleição venezuelana, entre o Capriles e o Maduro, eles divergiam em tudo, menos que a Venezuela deveria continuar a aumentar a exportação de petróleo, né? Então, se você pega a direita e a esquerda, não há divergência de que essa política é correta. O agronegócio é consenso. A Marina agora aderiu ao agronegócio, ela que vinha tensionando de alguma forma. Ela agora disse que não, é compatível. E até chegou a falar uma besteira do ponto de vista ecológico, ela que é ambientalista, dizendo que é possível compatibilizar os transgênicos com uma agricultura de não transgênica. Isso é biologicamente impossível. O metabolismo da natureza é a contaminação. Então, ela não pode decretar. Até fiz uma ironia, você viu? Fiz uma ironia que isso é possível se só em um decreto divino. Como ela acredita em Deus, ela pode fazer isso, né? Foi a minha ironia, né? Mas então é isso. O consenso Washington, o consenso commodities é isso. Quer dizer, a direita e a esquerda, né? Você pode dizer, a Cristina concorda com isso, mas essa é a política do agrobusiness. O Evo Morales acabou aderindo à política de commodities, mas é a política do pessoal da meia-lua. Sobre isso há consenso. Então, há consenso à direita e à esquerda, quem continua. E, obviamente, sofre para andar de baixo. Né? Isso é a primeira coisa. Quanto ao neoextrativismo, já não gosto do termo, você sabe por isso. Né? E eu não sei o que seria essa distinção entre neoextrativismo. Eu não trabalho com essas categorias. Neoextrativismo, desenvolvimentismo. Porque para mim, como se diz em português, em mau português, não fede nem cheira. Pode ser uma palavra que a gente use num texto sem rigor conceitual. Né? Até porque, até mesmo considerar essa fase como uma fase neoextrativista, não sei, as pessoas que para mim não pararia, não me depararia com ela, porque eu não vejo significado em neodesenvolvimentismo. Que sentido? Não conseguiria ver uma. Você vê uma? Acho que não, mas pensando nas pessoas que defendem essa nomenclatura, o que elas advogam? Mas é isso que eu estou querendo ver se é um neo por neo, entendeu? Você batizar como neo implica que, de alguma maneira, está havendo alguma descontinuidade em relação a alguma coisa. Entendeu? Eu não sei que você admita que o capitalismo tem fases, né? Fases de mais intenso processo de acumulação, né? Aquelas chamados ciclos de Kondratiev, né? Aqueles ciclos longos, né? Do capitalismo. Então tem fases, né? Que você pode ter esses ciclos de acumulação, né? Que o Kondratiev tinha definido, me parecem, nesse caso, do ponto de vista científico, conceitos muito mais consistentes que neodesenvolvimentismo, né? Porque o capitalismo sempre, de certa forma, é neodesenvolvimentista, né?
da natureza do capitalismo sempre está inovando nas formas de extração de mais-valia, e um dos principais recursos que o capitalismo tem para a extração de mais-valia é as transformações políticas através da tecnologia. Essa me parece, não é uma transformações tecnológicas, é que as transformações tecnológicas permitem sempre o capital ganhar mais agilidade em relação ao trabalho. Eu sempre falo do exemplo da maquinofatura para manufatura, que é um caso que parece emblemático. Manufatura, manufatura é fazer com a mão. Aí a manufatura foi ultrapassada na história do capitalismo pela maquinofatura, a máquina fazendo. Aí quando você pergunta a um bom economista por que a maquinofatura se sobrepôs às manufaturas, aí a resposta que vem é porque a maquinofatura é mais produtiva. Não, sim, então você responder subir para cima, descer para baixo, e entrar para dentro e sair para fora. O cara está te respondendo tal. Agora, por que ela é mais produtiva? Porque na manufatura, fazer com a mão, é o corpo do trabalhador, a mão, que controla o processo de trabalho. Então o trabalhador sabota. Sabota do francês é tamanco. Sabotagem é jogar o tamanco na correia de transmissão. Isso aqui é sabotagem. A origem da palavra sabotagem é essa. É jogar o sabor, o tamanco, não sei se é tamanco em português. Tamanco? Tamanco é uma espécie de um chinelo, só com o solado de madeira. E que os operários usavam na França, e para poder parar as máquinas, jogavam o tamanco no meio das máquinas, a máquina travava. Então jogava o sabor. Então sabotagem. Daí vem a sabotagem, a expressão que vem daí. Então os trabalhadores, quando eles estão com a mão, o corpo, fazia corpo mole, por exemplo. Fazer corpo mole, entendeu? Se depende do corpo. Aí quando vem a máquina, ou seja, a máquina já tem um ritmo. Isso é o tempo moderno do Chaplin. O que mudou? Ela é mais produtiva porque o capital passou a controlar o processo de trabalho, fazendo uma segunda expropriação do trabalhador. Já não foi mais da terra. Agora a expropriação do próprio corpo. O corpo dele agora tem que estar ao sabor do ritmo do capital. Por isso ele é mais produtivo. Então, o que aconteceu? Uma mudança nas relações de poder através da tecnologia. Isso é uma discussão que me parece importantíssima. Não tem revolução tecnológica que não seja uma revolução nas relações de poder através da tecnologia. Isso são as minhas primeiras 100 páginas da globalização da natureza. É para discutir isso o tempo inteiro. Isso me parece importantíssimo. Então, falar da natureza do capitalismo, fazer transformações permanentes na tecnologia, porque através dela mudar as relações de poder. Então, para mim, não tem muito sentido falar em neodesenvolvimentismo no capitalismo. O neodesenvolvimentismo e capitalismo são sinônimos. O capitalismo sempre vai ser neo. Então é tautologia, entrar para dentro e sair para fora. É uma expressão tautológica. Neoextrativismo, eu diria, para mim não tem estatura, não tem estatura de conceito. Pode ser um arroubo verbal, que eventualmente até podemos ter. Mas os autores que falam nisso, para mim, é a própria inconsistência conceitual. E a gente tem que ter clareza disso. As explicações que estou dando aqui agora são explicações, argumentações que ajudam a desconstruir essa ideia. Entendeu? E aí é importante recuperar. Por isso que o debate de extrativismo é pobre. Entendeu? Porque escapa um acúmulo de debate teórico-político que, de certa forma, o Marx tinha ajudado nisso. O Marx, nesse sentido, não é aí que a gente deve criticá-lo. Acho que ele aí ajudou a gente a esclarecer o problema. Como é que funciona dessa lógica do capital. Entendeu? O papel das forças produtivas, sobretudo quando você não é economicista, não tem visão meramente econômica, você vê o capital como relação social, então qual é o papel das forças produtivas? Se ela está sempre no interior, não tem desenvolvimento de forças produtivas, que não seja no interior de relações sociais. Porque os marxistas vão cair por um estruturalismo bobo. Fica falando de forças produtivas e relações de produção, como se fossem dois entes separados. Aí tem contradição entre as relações de produção e as forças produtivas. Como é que pode ter contradição se as forças produtivas
são internos às relações sociais de produção. Então não tem contradição entre força produtiva e relações sociais, tem contradições entre seres humanos, entre classes, entre grupos sociais. Entendeu? E o modo como se lidam com essas relações de poder através da tecnologia. Você vê como é que o marxismo foi ficando estrutural funcionalista e foi empobrecendo a própria análise. Entendeu? Então isso aqui eu acho que tem que ter clareza. Às vezes eu fico sentindo aqui que falta um pouco, como depois o marxismo vai ter tantos problemas para ser criticado, a gente acaba jogando fora também um legado que ele também traz muito importante para a leitura crítica. Carlos, aproveitando que a gente está discutindo então esses conceitos novos, fiquei me perguntando, já que a gente está com essa questão relacionada ao desenvolvimentismo, se você conhece ou enfim, tem alguma coisa para dizer sobre o pós-desenvolvimentismo do Lander, não, do Escobar. Pode, já foi. Você conhece? Não me sentiria em condições de debater. Posso me preparar para isso. Mas foram ideias que, quando também se apresentaram na minha frente, eu não me vi com nenhuma necessidade de... Nem me atrapalhou, nem me ajudou. Entendeu? Aliás, esse negócio de pré-pós, eu sempre tenho uma certa dificuldade. Entendeu? Pós, qualquer coisa para mim está complicado. Hora pós-pós, né? Em português se diz hora pós-pós, quer dizer, uma gíria portuguesa, né? Porque pós continua a colocar no debate a questão da linearidade, né? Uma coisa após a outra, entendeu? Isso já é unilinear em si mesmo, né? Então não me vejo muito confortável. Agora, de repente, trazer isso para debater, você tem domínio disso? O que o Escobar quer falar com isso? Pós-desenvolvimentismo. Porque o Escobar e o próprio Henrique, né? Tem um namoro com o pós-modernismo que eu não tenho. Eu não tenho. Eu me coloco fora disso, entendeu? Como eu sou meio guerrilheiro epistemológico, eu vivo tudo quanto é ideia, em qualquer lugar que eu possa me apropriar para colocar a serviço de uma luta social, eu não me sinto nem um pouco envergonhado em fazê-lo. Né? Se qualquer ideia me ajuda a potencializar uma luta social, no sentido de apostar na sua autonomia, no seu processo de autonomização também, eu ainda vejo qualquer coisa. Então aí o Escobar me ajuda, o Henrique Leve me ajuda, embora toda vez que eles falam essas coisas eu me sinto meio desconfortável, entendeu? Essas coisas me ajudam. Mas enfim, vou ficar atento e de repente até vou ler os... Se você quiser, olha, se preparar um pouco, está querendo dizer isso aí, vamos botar isso aqui em debate, vamos discutir isso. Pode nos ajudar. Eu não me sinto muito... São conceitos que não têm me ajudado. Eu não sinto ter fortalecido nada com eles. Acho que para Escobar, mais do que... Eu não sei muito bem. Mais do que definir um período, uma fase da história dos processos sociais como pós-desenvolvimentalistas, ele fala um pouco da necessidade de políticas pós-desenvolvimentalistas, de imaginar, como que a gente pode imaginar um mundo pós-desenvolvimentalista. Como que a gente pode sair dessa... Eu tenho a impressão também que o pós-desenvolvimentismo dele é muito mais enquanto alternativa ao desenvolvimentismo do que enquanto superação temporal do desenvolvimentismo. De criação de uma lógica outra que não esteja inserida dentro da rúbrica do desenvolvimentismo, mas... Não é mais tanto, uma coisa que eu também... Você falando assim, eu achava que era um pouco por aí, mas eu não sinto necessidade disso. É igual pós-modernismo, então tá, é pós-modernidade, é isso? É pós-modernização, é isso? A tua referência é que a gente está sempre fazendo, alguém nos já disse isso, né? A gente está sempre sendo autorizado a colocar os adjetivos, nunca os substantivos. A gente bota pós, pré, né? Ou então o desenvolvimento sustentável, né? Desenvolvimento alternativo, mas quem bota os substantivos são eles. Modernismo, né? Desenvolvimentismo, a gente vai botando pós, pré, né? Neo, né? Ou sustentável, alternativo, mas a palavra-chave continua sendo desenvolvimentismo, né? Nesse sentido, o discurso europeu, o decrescimento me agrada mais, né?
Os caras vão direto ao ponto e falam, ao invés de crescimento, eu quero decrescimento. Entendeu? Porque vai ao ponto. O capitalismo sem crescimento é impossível. Então eu quero discutir a questão do decrescimento. Me parece mais forte do que... Entendeu? Porque vai oferece uma coisa contrária àquilo que o sistema está oferecendo. Entendeu? Aponta que, enfim, o debate do decrescimento, você sabe quem é a principal referência? Serge Latouche. Você conhece, né? Latouche com T-O-U. L-A-T-O-U-C-H, que não dialoga com o debate do bem viver. Entendeu? Só que surgido no contexto europeu. Mas se você pegar, estão indo na mesma direção. Eu acho que a gente tem que fazer esse diálogo, né? Ele está sendo muito citado nesse livro da Potência dos Pobres. Eu estou apaixonado com esse livro, cara. Eu já li a metade, assim, nesse final de semana. Assim. Então, essa discussão que eu quero fazer da produção da pobreza, a produção de pobres, isso também está ajudando muito, porque está quase desistindo de tratar isso na tese, mas agora tudo não. Agora estou entendendo. Embora ainda confesso para você que o conceito de pobre ainda me incomoda ainda. É como se eu, na verdade, concordasse com tudo que ele está falando, entendeu? Mas a palavra me incomoda. Né? Por que o Banco Mundial escolheu essa palavra? Bom, às vezes escolheu porque ela tinha força entre os pobres. Pode ser isso também, quer dizer, de repente é até para esvaziar a força do próprio conceito. Essa me está faltando no texto isso. Não, ele diz que é um artifício da economia. Sim, é usar os tais $2 como referência. E você tentar universalizar tanta... Imagina o que é a África, o que é a Ásia, as Ásias, né? O que são as Áfricas, o que são os lugares, o que são os mundos. Você reduzir o pobre a menos de $2 por dia. Você está uniformizando uma enorme diversidade de experiências humanas e empobrecendo, esvaziando. Concordo, eu estou falando o seguinte, no fundo está querendo fortalecer o que? A força dos pobres, né? A potência dos pobres. Né? Então o pobre passa a ser um conceito forte. Né? Quando é um conceito geralmente desvalido, né? de diminuído, de menos válido, né? Menos valido, né? Enfim, é um conceito de... Então, o conceito, o livro também estou lendo. Estou lendo no 4º capítulo, no 3º capítulo. Estou gostando, mas eu tenho muita essa característica. Eu gosto do argumento, mas a palavra que está sendo fortalecida, eu não estou convencido de que ela deva ser fortalecida. Não sei se é porque eu fiquei tão contaminado, né, pela pobretologia, que eu até criei essa expressão, a pobretologia, que é inventar uma ciência dos pobres, da qual esse livro seria mais um. Né? Por mais que seja valorizando os pobres. Será que tem que valorizar os pobres? A pobreza com certeza não. Né? A pobreza não. Mas os pobres, eu ainda estou em dúvida disso, eu estou aberto para essa discussão. Mas estou falando meio incômodo ainda, entendeu? Não que a desconstrução dele das políticas do mundo mundial são perfeitas, aí nisso o livro, entendeu? Agora, quando eu fico vendo o discurso da igreja também, o discurso dos pobres, entendeu? Enfim, tudo isso me gera um certo incômodo. Porque, não sei se eu fui criado, talvez eu esteja falando para vocês um pouco ainda das minhas reminiscências marxistas. Né? Que eu confesso sempre que eu vou fazendo crítica delas, mas ao mesmo tempo dialogando permanentemente com elas, que elas me vitalizam, elas não me desvitalizam. Porque o marxismo sendo muito plural também, né, ele sempre permite você, em vez de ser o marxismo das forças produtivas, como dizia o anarquista brasileiro, maravilhoso, chamado Maurício Trachtenberg, né, que era um cara que não era formado em nada, era professor da Fundação Getúlio Vargas, de tanto livro que produziu, foi chamado a dar aula na universidade, porque pela qualidade dele, era um cara brilhante. O Maurício Trachtenberg dizia que tem o marxismo das forças produtivas e tem o marxismo das relações de produção. Aquele que valoriza muito mais os processos das relações sociais de poder. Ele dizia que ele fazia parte desse marxismo que ele chamava de heterodoxo. Né? Enfim. Mas o marxismo sempre, por exemplo, na tradição marxista, o debate não é a pobreza, é a riqueza. Porque eles reivindicam que toda riqueza é fruto do trabalho e da natureza. Né? Quer dizer, a natureza também produz riqueza. Né? E os homens também produzem riqueza. Então os homens têm direito, os trabalhadores têm direito a reivindicar a riqueza porque a produzem. Então não é o discurso da pobreza. Na verdade é o sentido, é a riqueza que importa.
Agora, Como a discussão dele é outra. a discussão é outra. É outra. Nesse sentido, ele não vai na linha do marxismo. Eu estou só te falando, porque no fundo, não se trata porque essa discussão que eu estou falando, ela permitiria você aceitar a ideia de que o trabalhador produz carro e tem direito a carro. Entendeu? Só que isso é parte do problema. Para onde levava a tradição marxista também. A discussão dele é que os próprios tiveram uma potência de reproduzir a sua própria vida. E na medida que eles aceitam essa lógica também de que são os produtores de riqueza, eles acabam correndo atrás de uma riqueza que acaba nunca saindo da pobreza e da miséria, né? Da miséria, que ele faz a distinção entre miséria e pobreza, entre pobre e miserável. Eles saem de ser pobres com uma condição de humildade histórica. E todos os povos da humanidade sempre viveram em pobreza, entendida como humildade, como simpleza. Mas sempre, nessas lógicas relacionais, comunitárias, eles sempre conseguiram se poupar da miséria. Agora, quando eles são pobretizados, eles acabam sendo miseráveis. E um pouco eu tenho uma entrevista que você ainda não viu o documentário do Peru. Está quase pronto. Uma mulher fala assim: nós não somos pobres, nós somos livres. Esse eu vi no Típilis. É outra. Ela diz, lá no Chile, ela diz: nós não somos pobres. Pobre é quem mora na cidade e precisa de dinheiro para comprar comida. Sim. Aqui a outra diz: nós não somos pobres, nós somos livres. Eu não gosto de ser controlado. Pobre é quem tem que ser controlado. Eu sou livre porque eu posso caminhar, posso ficar na rede o dia todo, posso fazer o que eu quero. Não, mas eu tenho um depoimento do Típilis, escrito, que eu não lembro que eu não citei no nosso artigo. A gente pode recuperá-lo, um jornal que eu tenho, que eu consultei para ter muito material da minha... É um jornal anarquista, não me lembrando o nome agora, mas foi uma fonte de consulta, porque eles citam muito Pierre Clastres, usam muito Clastres, e o cara diz: nós não somos pobres, nós somos livres. Seria bom se até pegar essa frase dessa peruana, com essa frase dessa mulher do Típilis, e esse outro depoimento do Típilis: não somos pobres. Não sei se é Sarela Paz que cita, nós não somos pobres, nós somos livres. Não sei se é Sarela... Sobretudo, há muitos depoimentos que eu tenho da Putumayo, Colômbia, Madre de Dios, Peru e Chile, Bolívia, os quais sempre fazem essa coisa: não ser pobres, ser livres, ser autônomos. E eu estou pensando agora que quase o 90, 80% das pessoas que falaram isso foram mulheres. Como assim? Contundência muito clara, que eles não, nós somos pobres, somos livres, somos ricos, somos autônomos, nós mesmos controlamos o nosso tempo. Mas vamos continuar. Claro. Mas Carlos, aqui é um momento no qual você está falando dos processos, dos novos movimentos sociais na Colômbia, no Brasil, na Bolívia, com o Centro Evo Morales, e as políticas de reforma neoliberal. Então você diz: deste modo, o clientelismo, o coronelismo, o gamonalismo, o patronalismo, o populismo e outras relações tradicionais de poder passam a ser desestruturadas por baixo pelo avanço da sociedade civil e por cima pelas próprias reformas de corte neoliberal. Eu tenho duas críticas, comentários. Eu não sei se a gente pode dizer realmente que essas formas tradicionais de relações tradicionais de poder foram desestruturadas. Eu acho que se reconfiguraram. E você citar, por exemplo, o exemplo das políticas neoliberais no setor saúde, na Colômbia, por exemplo. Todo o processo de neoliberalização do setor saúde na Colômbia acabou acontecendo que os gamonais regionais acabaram sendo os proprietários das empresas prestadoras dos serviços de saúde. E houve uma ligação muito forte entre o paramilitarismo, a neoliberalização da saúde e a entrega desse poder, um poder econômico, um poder fático, nas mãos das élites regionais
clássicas, não? E isso acontece a mesma coisa em setor transporte, em setor saúde, em setor educação. E todas as políticas neoliberais nesses setores, obviamente foram privatizadas, não? Mas essa privatização acabou fortalecendo economicamente as elites gamonais, regionais. Então, isso é uma coisa, a gente realmente pode falar de que foram desestruturadas. E outro é o uso do termo de sociedade civil, não? Que não sei, tem pessoas que questionam muito o conceito de sociedade civil, não? E gostam mais de falar de movimento social ou da sociedade mesmo, não? Há está muito relacionado com a perspectiva hegeliana da sociedade civil. Então eu me senti um pouco incômodo nessa frase. Para mim não foram desestruturadas. Uma reconfiguração do poder e do controle delas. Olha só, esse eu acho que um aprendizado que nós temos que fazer, e talvez esse texto até pelo tempo que ele foi escrito, que é recente, e ao mesmo tempo nem tão recente, e mostra os processos de transformação que vão se reconfigurando e também de que perspectiva a gente escreve. Se você olhar 2004, 2005, né, você está num processo de ascensão muito forte dos movimentos sociais. E ao mesmo tempo um processo muito intenso de neoliberalização que estava em curso. Então está havendo de fato uma reestruturação, uma reconfiguração das relações sociais e de poder. Né? Como você também está falando da perspectiva de 2005, a eleição do Evo Morales, o clímax talvez de um processo, talvez o processo mais denso, porque passou a América Latina no processo boliviano. Né? Porque você tinha uma trama de movimentos sociais, né? Na Bolívia, né? Muito intensa, mais densa do que aquela que elevou o Chaves, o Evo Morales. E no Brasil, Lula se elege em descenso do movimento social. O Evo se elege no auge do movimento social. Então, possível, ele consegue, inclusive, fazer mudanças constitucionais, né, que o Brasil não se consegue fazer. Então, a perspectiva que a gente escrevia era também a perspectiva de um processo que esse movimento, que ao mesmo tempo que havia um processo de desestruturação por cima, que é uma reconfiguração de poder, com as privatizações, por exemplo, né, que obrigam oferece, exatamente na hora que privatiza, a maior parte das empresas que se beneficiam da privatização são empresas de corporações internacionais, que acabam adentrando aos países também e reconfigurando as relações internas aos países. Né? Então, as elites tradicionais, de alguma forma, né, acabaram também perdendo espaço ou tendo que se aliar. Aí você vai se reconfigurar. Né? Ao mesmo tempo, a gente via o papel dos movimentos como um papel muito forte. Mas isso está falando de 2005, 2006. Né? A gente vai olhar hoje para o próprio Evo Morales, ver o que ele está fazendo com os movimentos sociais na Bolívia. Processos clássicos de desmobilização, cooptação. É um processo que quase que lembra os processos clássicos do período colonial. Né? Que era você transformar índio em capitão, índio em cacique, com funções públicas. Né? O processo espanhol fez isso muito bem. Né? Então, de fato, o verbo aí, desestruturação, está completamente deslocado. Tem que, num texto agora, a gente teria que, né, falar em reconfiguração das relações de poder, né? E, ao mesmo tempo, essa reconfiguração tentar nomeá-la também. Porque senão a gente não avança. A gente vai dizer que não é a mesma coisa. Né? A gente tem aí mudança nas relações. Então, isso é o que a gente tem que entender melhor. Né? Isso aí eu não confesso para você que temos que por exemplo, quando o Raul Zibert diz que no Brasil teve uma ampliação da elite no poder. Né? Com o papel, por exemplo, dos fundos de pensão. Né? A maior parte deles dirigidos por dirigentes sindicais e uma parte deles vindo do PT. Né? Isso não é qualquer coisa. Você tem hoje um PT administrando em torno de 7% do PIB, quer dizer,
dirigente sindicato PT, através dos fundos de pensão, tem na sua mão algo em torno de 7% do PIB nas mãos como capital, que foi um lugar de onde os trabalhadores nunca falaram. Os trabalhadores nunca agiram na política a partir da condição de detentor de 7% do PIB para fazer política. Entendeu? Isso tem a ver com a desregulamentação do mercado financeiro, o papel enorme que se teve para essas organizações com fundos de pensão. Hoje envolve alguma coisa em torno de 17 trilhões de dólares no mundo. O PIB norte-americano é 15. Então está diante de um fenômeno aí, entendeu? De um fenômeno aí que isso tudo caracterizaria o neoliberalismo como fase de neoliberalização. Entende? E você vai ver aí nesse processo os próprios fundos de pensão como protagonistas do processo de neoliberalização, e em grande parte com um papel protagônico do ponto de vista capitalista dos trabalhadores. Então é uma coisa maluca, completamente nova. Isso aí merece o nome de neoliberalismo mais denso do que a gente imaginou. E talvez esses governos representem isso muito melhor. Entendeu? Agora, essa é eu te falo uma coisa. Isso que eu estou falando para você agora em voz alta é de uma ousadia teórico-política enorme, né? Que eu coloco aqui para a gente refletir. Entendeu? Não me sentiria encorajado a falar isso em público daqui a 2 dias. Mas é capaz de sair na próxima conferência minha lá. Entendeu? Porque está amadurecendo essa ideia. E nesse sentido, a gente está pensando o pós-neoliberal, né, como sendo alguma coisa pela esquerda, como pode ser uma nova fase, né, incorporando segmentos do andar de baixo do próprio neoliberalismo. Com um papel protagônico. O fundo de pensão é o dinheiro do trabalhador, que se transforma em capital. Né? Você vê que já falei um pouco como é que funciona isso. Né? Você compra ações, por exemplo, compra ações da Vale, para poder preservar o capital do fundo de pensão. Mas de repente a Vale, para ganhar dinheiro, desemprega metade dos seus trabalhadores, para poder tornar a empresa capitalizada. Aí ela manda metade, aí os trabalhadores estão ganhando dinheiro com a empresa que desemprega trabalhadores. Porque o fundo de pensão tem ações da Vale. E a Vale é boa empresa, portanto, se é boa empresa, por que ela é boa empresa? Se eu recupero um pouco da minha tradição marxista, é boa empresa porque está tendo muita mais-valia, né? Porque senão não é boa empresa. Então vocês de maneira não serve para nada, vamos jogar ele fora. Mas se ele faz parte do legado da história da esquerda, o que é uma grande empresa? A empresa está com muita mais-valia, então você está acumulando muito capital. E se você aposta nessa empresa que está ganhando muito capital, o próprio trabalhador já não é aquele trabalhador que o Marx tinha pensado. Já é um trabalhador que está agindo, né, dentro da lógica capitalista. Mas isso me parecia, isso aí seria a própria fase do neoliberalismo. Isso tudo tem a ver com a desregulamentação do mercado financeiro, né? Só que incorporou, né? Porque o fundo de pensão é um dos protagonistas. Eu estava falando, são 17 trilhões de dólares em fundos de pensão no ano de 2011. O PIB dos Estados Unidos foi de 15 trilhões de dólares. Portanto, o PIB norte-americano é menor que a soma dos fundos de pensão do mundo, inclusive os norte-americanos. Mas isso dá um componente do que significa das relações, inclusive internacionais, desses fundos de pensão. Eles não são um ator secundário. O PIB mundial, somado todos os PIBs do mundo, é 63 trilhões. Agora, o que circula no mercado financeiro é 630 trilhões. Olha só que maluquice. Olha que maluquice. Cada 10 dinheiros que circulam no mundo, só um produz alguma coisa que as pessoas usam. 9 é mercado financeiro. Mas quando você pega o PIB dos Estados Unidos e compara com os fundos de pensão, dá um pouco a magnitude do que está implicado. Então, essa expressão tem que ser, isso aí tem que ser melhor, tem que ser revisada, mas ao mesmo tempo temos um material de reflexão. Espero que esses momentos assim, eu vejo como os momentos onde a gente pode ficar solto para a gente ser criticado entre nós mesmos. Isso é para mim, isso é para vocês, né? A gente usar esse momento que é para testar ideias, né? Para a gente não ficar um mero repetidor de ideias outras. É um momento ainda de semente, de semilha, né? De semilheiro, né? Como chama? Uma sementeira de ideias também, fruto das nossas reflexões, mas que a gente pode ficar mais à vontade.
É o que eu tiro dessa pergunta que você me fez agora. Sobre o tema de sociedade civil. Essa discussão hegeliana que a sociedade civil é como a contraparte do Estado, mas que o Estado precisa de sociedade civil, é muito diferente do conceito de movimento social, porque tem movimento social contra o Estado, ou muitas pessoas veem mais a sociedade civil como aqueles, tipo uma ONG, seria uma organização da sociedade civil, que cumpre uma função complementar ao Estado, mas o movimento social Seria... Então, por que a gente se coloca diante disso? Ou é uma coisa também para ser aprofundada por todos nós? Não, aprofundar sim, mas eu cederia tranquilamente a retirada do termo e colocar uma coisa mais o sentido que eu quis dar foi muito mais outro, né? De alguma coisa que passa pelo lugar da sociedade, dos movimentos sociais, né? Do que a ideia mesmo de sociedade civil. Eu acho que de alguma forma a sociedade civil, para mim, tem muito um componente midiático, na tentativa de construção de consensos e tal, isso passa muito, né, pela questão da mídia propondo que a sociedade civil, e não sei porque, pode ser uma impressão particular, mas a expressão sociedade civil para mim está necessariamente ligada. Por exemplo, se vocês lerem a guerra civil na França, do Marx, o Marx fala abertamente de sociedade civil, talvez na sua influência hegeliana, e já o Marx na maturidade, que acho que na França é de 1871, é depois da Comuna, é a análise da Comuna, mas é um texto belíssimo. E o Marx faz uma crítica violenta, diz que a Comuna, eu estou lendo sobre isso agora, a Comuna, ela na verdade foi a ruptura radical com a separação da sociedade civil do Estado. A Comuna. Porque a Comuna vai trazer para a sociedade todas as decisões políticas. Então, o Estado deixou de ser algo separado da sociedade. O Marx defende isso. A sociedade civil assumiu plenamente as funções. Não tem mais a divisão do trabalho, Estado e sociedade. A Comuna, os deputados, na verdade, eram eleitos, eram revogáveis. O salário era salário de um operário, eram contra o nacionalismo, tanto é que o ministro do Trabalho da Comuna de Paris era um alemão. Quando a Alemanha estava em guerra com a França, eles diziam que na verdade, que as nações podiam existir, desde que não fosse para dividir os trabalhadores de cada uma delas. Olha só, reconhecia que tinha um componente interessante, portanto não eram contra, mas o ministro do Trabalho da Comuna de Paris era um alemão, porque eles eram internacionalistas. Como classes são internacionalistas, reconhece a existência do Estado, porque tem essa coisa de cultura, de diferenças, que se respeita. Mas isso não pode ajudar a dividir os trabalhadores, que ao mesmo tempo são oprimidos em todos os lugares. O Marx é sofisticadíssimo nessa análise. Estou impressionado, estava falando com o Hugo há pouco. Fiquei impressionado. Fui ler agora. Por causa do livro do Marx Tardio. Eu pude falar, fui ler. Na fonte. Fiquei surpreso. Que é o Marx que é menos economia política. É o Marx da política, é o Marx das relações de poder o tempo inteiro em análise empírica. E ele diz, se quiserem saber o que é o comunismo, é isso aí que os operários inventaram. Então não é nada de burocrata. Isso que eles inventaram é o tal do comunismo. Se quiserem saber, ele até fala, se quiserem saber o que é comunismo, é isso aí. Ó. Isso que os operários inventaram em Paris. Isso é o tal do comunismo. Ou seja, não é nenhuma ideologia genérica, entendeu? É interessantíssimo. O texto dele me lembrou os zapatistas o tempo inteiro. Aí tu vai entender que os marxistas, que eles renegam o Marx da última década. O Marx mais maduro, eles só vão até o Capital, que o Capital é obra científica. Olha só que sacanagem. Coisa que o próprio Marx vai fazer comentário depois para os russos, dizendo que o Capital, que ele escreveu, é válido para a Europa, não é válido para a Rússia. Ele mesmo descoloniza o trabalho dele. Ele fala isso abertamente. Ele faz um prefácio para a edição russa, dizendo que o que ele fala do Capital é válido para a Europa ocidental, não é válido para a Rússia. Então não vem com esse papo de tentar achar que aquilo é a regra geral para o mundo. Quer dizer, o cara mesmo critica o Capital com a tentativa de vê-lo como obra científica. Né? Meramente, que os marxistas ficam por aí. Bom, caminhamos aí, senão a gente vai passar para outra coisa.
Carlos, aqui um comentário talvez muito curto, de uma palavra que eu não gosto muito de usar, assim como você tem uma precaução muito forte com a palavra pobreza, eu com a natureza das coisas. Por exemplo, você coloca aqui a natureza geográfica dos conflitos, a natureza social. A natureza, eu li muitas coisas assim desse processo da naturalização dos processos, que se fazem como se fossem natural. Então eu tento de não usar muito essa palavra, porque dá o sentido de que uma coisa é assim, por natureza. Então eu prefiro falar mais de características sociogeográficas dos conflitos, ou condições sociogeográficas dos processos, mais do que falar de natureza. Atributos, né? Ou atributos, por exemplo. Então, Tô entendendo. Faz sentido. Atributos, você usa Mas que a própria ideia de natureza, você acaba desfazendo tudo aquilo que você está querendo dizer. Você está tentando desnaturalizar o tempo inteiro, aí você vai de que é da natureza sociogeográfica, da natureza sociológica. Você tem a coisa que é da natureza da sociologia não ser natural, então. Não é isso? é, Então a palavra fica ambígua, né? Não ajuda muito. Carlos, aqui... Tem que ser atento a isso aí. Aí bateu um pouco de corporativismo. Acaba tomando a gente sem que a gente se dê conta, né? Tá certo. Carlos, aqui é uma coisa que eu... É um comentário geral sobre essa parte na qual você diz: vamos tentar entender os conflitos urbanos e os conflitos rurais de maneira complementar, até como uma matriz teórica política para entender os processos, não? Eu gostei muito, eu quero aprofundar, eu quero complementar toda essa parte, porque eu vejo muito que todos os processos de entender os conflitos, uma coisa que eu também quero colocar lá no evento de ecologia política, é de dividir a conflitividade a partir dos conflitos. Então, começar a falar dos conflitos pela água, e os conflitos pela terra, e os conflitos pela mineração, e observatório de conflitos socioambientais e ecoterritoriais, e urbanos, e conflitos das periferias, e 20, 30 conceitos para se referir à mesma coisa, que são as mesmas causas, que não são os mesmos processos, não são os mesmos conflitos, mas há uma matriz de conflitividade que consegue juntar os processos sociais, econômicos, políticos e culturais que estão atrás de tudo isso. Então eu senti que essa parte ajuda um pouco como marco teórico, a fazer ligações entre o que tem a ver o conflito pela água, com o conflito pela mineração, com o conflito nas periferias urbanas, com o camelot, como que... É uma coisa que eu questionava muito, e que a gente tinha esse negócio de eu separar conflito pela terra, pela natureza, pelo território. Você já me convenceu, já estou tirando tudo isso. Mas agora, esse esquema mais geral de entender como a conflitividade do mundo tudo, eu achei muito rica, muito... Eu não sei se realmente estou viajando nisso, ou se faz sentido que essa matriz teórica para entender esses processos conjuntamente ajuda a não separar tanto os conceitos de entender os conflitos como as lutas também. Entender que tem muito a ver a luta dos caras que estão lutando pelos bens comuns como a água, o ar, mais ecologistas, mas que não têm muita consciência de outras situações conflitivas em terras indígenas, que estão lutando por seu território, ou que estão lutando por melhoria das condições das periferias. Como que isso ajuda muito a juntar o entendimento dos conflitos e a juntar também como as lutas, que estão muito... E às vezes, por exemplo,
com uma matriz assim, é impossível continuar falando desses conflitos entre camponeses e indígenas, não? Uma coisa que muitas pessoas estão hoje em dia, não, o conflito não é entre o agronegócio e o camponês, não, tem muito conflito sobre indígena e camponês. Então tem estadísticas, o conflito entre a indígena e a camponês é muito mais frequente do que o conflito entre camponês e agronegócio. Então, com uma matriz assim, complexa de entendimento, ajuda a superar essas divisões nas lutas e nos conceitos sobre conflitos. Eu vou fazer uma pergunta agora, eu estou entendendo o que você está querendo dizer. De que maneira você vê que matriz complexa, como é que você... Fala agora pelo positivo. Você disse que essa matriz, né, que está oferecendo permite negar essas categorizações que acabam contribuindo para a segmentação. Né? Quando, na verdade, teria um processo que permite um entendimento de que isso tudo faz parte de um mesmo processo. Né? Foi a leitura que você fez da leitura do texto. Né? Então, eu falei, pelo positivo, como é que... Isso que você está dizendo que você está querendo me aprofundar. Eu estou querendo te devolver como é que você entendeu essa matriz que está sendo proposta, como é que ela permite ler unificadamente tudo isso. Você disse que ela permite, você não disse como. Eu acho que permite a partir da espacialização da conflitividade, entender os processos de reconfiguração espacial que estão atrás do capitalismo. E que isso afeta tanto o mundo rural como o mundo urbano. E há reconfigurações espaciais que geram exclusão, que geram dominação, diante de diferentes povos nas suas especificidades, não? Tudo bem. Mas o processo espacial hegemônico do capital afeta aos dois, a todos os setores, não? Tá. Então não adianta gerar formas de entender os processos históricos de todos esses conflitos e de todas as populações diferenciadas dentro de uma matriz histórica lineal de entendimento dos conflitos. Mas quando você coloca o espaço como uma forma de entender esses processos, você junta, entende. É a partir disso que eu entendi. Não, eu estou achando que você está reiterando. Né? O que eu estou pedindo é para você, na medida que você leu isso e você ficou achando tão relevante, né? Você até ajudar, então você disse que queria contribuir para aprofundar isso. Né? Então eu ficaria no que você está me dizendo, não avançaria mais nada. Eu acho que é isso que eu estou querendo contribuir com uma análise que permite exatamente a gente contribuir para juntar tantas lutas que vão se dando de maneira, que aparece como específica, mas são frutos de um mesmo processo. Né? Então, eu acho que a análise propõe isso. Eu estou sendo feliz que você reconheça isso. Agora, você fala de uma maneira tão enfática que eu prefiro assim, por que então não avançar mais nessa própria ideia? Entendeu? De maneira a torná-la mais enfática ainda por essa contribuição própria. É isso que eu estou pedindo. Quer dizer, não sei se Vivian também sentiu o mesmo impacto por aí. E aí a gente teria que ser mais enfático nessa contribuição que esse recurso teórico-analítico, né, que a gente está propondo, e político, ele permite a gente entender que a luta pela... De certa forma, o que me inspirou foi a minha experiência com o social. Quando o Chico Mendes dizia, aqui na verdade, a reserva extrativista, que acabou virando uma unidade de conservação, né, que como forma, né, era a reforma agrária dos seringueiros. A pista dele era fantástica. Quer dizer, ele pegava uma questão que era ambiental, tornava ao mesmo tempo questão fundiária, não é isso? E a gente pode até dizer, isso é fundamental porque isso permite colocar em debate a qualidade da comida que chega na mesa de cada pessoa da cidade. Então isso é uma luta só. Isso é uma luta só, porque se a gente continuar expulsando gente para fazer agronegócio, é comida ruim que vai chegar na mesa de cada um. Então isso tem a ver com o regime alimentar, tem a ver com tudo. Então se a gente continuar discutindo as lutinhas, entendeu? A gente vai perder a contribuição. Isso o Chico dizia que a luta era pela floresta, e era reforma, quer dizer que
Jamais a reserva extrativista ia poder sobreviver se não fizesse a reforma agrária no Brasil, porque ia continuar a pressão sobre as terras dos seringueiros, dos índios, de todo mundo. Então, não dá para a gente brigar sozinho, né? A gente tem que brigar a partir da nossa condição concreta, mas juntando tudo. É isso que a gente estava... Agora, às vezes a gente vai escrevendo alguma coisa, eu confesso que às vezes não tem nem mesmo a ideia, muitas vezes, isso já aconteceu em outros casos também, com o meu trabalho, e às vezes ele tem uma repercussão que eu não entendo porque que está tendo. Esse debate todo território, territorialidade, que me faz circular o mundo inteiro, eu falei, foi uma frase que eu ouvi, que eu fui, me gerou estranhamento, né? Não queremos terra no território. Eu sempre digo, eu não sabia o que a frase significava, só sabia que ela estava dizendo alguma coisa que era mais do que eu entendia. E achava que o cara estava me apontando outros sentidos para aquela coisa. E aí, acho que com um pouco se percebe que isso de fato era muito mais amplo do que você imaginava. Mas eu não tinha a menor ideia disso. Aliás, confesso para vocês que no dia que eu recebi na minha casa o recado que o Chico tinha morrido, 2 horas depois de ele ter sido assassinado, eu confesso que eu não entendi, porque depois que ela telefonema de Nova York, de Londres, eu não entendia nada. Eu não tinha ideia do que significava o que a gente estava fazendo. Mas mostra como isso tudo estava ligado. Isso eu acho legal, por isso que eu tenho... Isso aí tem muito a ver com essa forma que a gente fica tentando atrair a Vivian para cá. Né? Porque essa questão das relações internacionais, porque acho que tem um novo ator nessa história. Os atores internacionais não são mais as corporações somente, os estados somente. Né? Se o Marx disse o proletário de todo mundo univos, mas falava para a Europa, talvez a frase dele tenha mais sentido hoje que tinha naquela época. Né? O que o Marx falava, os proletários de todo mundo univos? Ele falava o quê? Da Alemanha para a França, da França, né, para a Inglaterra? Era isso que ele falava? Nos Estados Unidos um pouco, que ele falava sobre os Estados Unidos, mas sobre a América Latina, a Ásia e a África ele falava muito pouco. Quando falava mal. Né? Nesse último ele fala bem, ele passa a ter informação, sobretudo da Rússia, da Índia. Mas enfim, é fortalecer esse tipo de leitura. Você está trazendo, e eu agora aí vem para mim leituras que eu fiz, não sei se na época eu já tinha citado esse livro. É um livro que eu acabei não apresentando a vocês, porque também, não sei se sumiu em casa ou se eu emprestei para alguém. São 2 livros. Um chama Eucanon Snorri, eu explico o que é do mesmo autor. E o outro é Elogio, como é que se fala? Elogio em espanhol. Elogio pela diversidade, que é escrito por um marxista, porque quase sempre o tema da diversidade não é um tema caro, que é o Héctor Dias Polanco, que é um antropólogo mexicano belíssimo. Eucanon Snorri, de cânone mesmo, né? O padrão Snorri. Snorri é uma figura que ele descobre lá no século XV, XVI, que era um cara que falava da combinação entre diferença e igualdade. Então ele fala que esse é um novo cânone que estaria em curso hoje. A luta pela diferença e a luta pela igualdade. Né? E ele vai falar dessas duas coisas, que eles chamam de Eucanon Snorri. É um livraço dele. Né? Talvez seja alguma coisa que vai fortalecer ainda mais essa reflexão que a gente está falando. Porque o espaço, que ao mesmo tempo ele te permite ver essa dinâmica como um todo, ao mesmo tempo o espaço é o lugar da diferença. O espaço só tem sentido de ser analisado, e sobretudo o espaço quando pensado pela contribuição da geografia, né, que é onde se difere do espaço da matemática, o espaço abstrato que acaba homogeneizando. O espaço geográfico é sempre o lugar das rugosidades, dos relevos acidentados, das diferenças culturais, diferenças políticas, ou seja, é o fato de ser diferente que caracteriza o espaço geográfico. Então o conceito de espaço geográfico é muito denso, muito interessante. E não permite muita generalização. E ao mesmo tempo exige que você pense o espaço, né, como a convivência do diverso. Você vê a convivência, não é ver o diverso. Você vê a convivência do diverso. Isso é lindíssimo. Isso é lindíssimo. Entendeu? Porque a gente ou fica no espaço e fica na abstração, ou fica na diferença da diversidade. Aí você fragmenta. Agora, se o espaço é a convivência do diverso, quer dizer, você tem que falar das duas coisas, a dinâmica que está em curso, que é geral, e ao mesmo tempo ela é singular, porque ela não é nem específica, ela é singular, ela não é particular. A Cordilheira dos Andes não é, entendeu? Ela é uma coisa própria.
ela é singular, ela não é uma parte de um todo, entendeu? Um lugar não é só uma parte de um todo, ele tem a sua singularidade. A tradição do pensamento geralmente é o quê? É o particular e o geral, mas o particular é uma parte do geral. Ela não é o singular. O singular é em si mesmo. Agora o espaço é cheio de singularidades, ao mesmo tempo é uma unidade. Isso, entendeu? Então nem é o espaço, tem que ter até agora. É o espaço entendido nessa dimensão que vamos chamar da geograficidade. Da dimensão geográfica que está presente no espaço. Então, nem é o espaço em geral, entendeu? Às vezes eu acho que é umas deliradas que dá o Harvey. É a lógica, é o espaço do capital, e aí o espaço geográfico parece por fora. O espaço do capital não é necessariamente espaço geográfico. E o espaço do capital tem que lidar com essas rugosidades, se aproveita inclusive delas, por causa das rendas diferenciais. Né? Porque tem certos lugares que você faz um investimento de capital, né? E você tem lucros que derivam desse investimento. Por exemplo, um lugar que tem a terra é muito fértil. Você concorre comigo. Num lugar que a terra é menos fértil, você tem que fazer um investimento maior do que eu. Eu ganho mais do que você. Por quê? Porque tem um dom que é da natureza, que o solo é mais fértil. Eu, às vezes, para colocar meu solo igual o teu, sendo o teu mais fértil, eu tenho que comprar tantos adubos, tantas coisas, que meu custo também fica maior. Mas isso é um dado da natureza, então tem que entender a lógica do capital, ao mesmo tempo com lógica, tendo que atuar num espaço geográfico que tem singularidades. Agora, eu acho que essas teorias que a gente vem desenvolvendo, todo esforço, pegar, chegando na bola por que essa coisa de tentar se esforçar de entender os conflitos na sua localização e tentar, sempre a localização está associada à bacia hidrográfica, bioma, a topografia, isso que a gente está fazendo com o mapa. Entendeu? Porque não é à toa que esse lugar acaba falando. Como fazer a dinâmica do espaço, né? Como, ao mesmo tempo como característica da relação, onde o diverso, da unidade, onde habita o diverso. Eu acho que isso aí é importante para a gente considerar nessa análise. Não sei se isso vai na direção do que você estava pensando. Né? Ele é o espaço, mas é um espaço geográfico ainda, que eu acho que dá uma densidade, dá uma materialidade. Né? Acho que eu entendi isso, mas faria falta de especificar isso mais, de enfatizar mais essa riqueza do texto. Foi isso que eu senti, porque você acabou reiterando o que eu já sabia. Talvez eu não tenha tido a ideia de que isso tinha essa força, embora eu diria que subjacentemente era isso que a gente queria. Entendeu? Mas talvez a gente devesse explicitar, enfatizar, destacar, né? Enfim, o texto. Carlos, uma última coisa, eu acho que a gente acabou com isso. É o tema da escala do conflito. Eu não sei se foi porque eu já era a última parte do texto, eu já estava cansado, ou não entendi muito bem, mas eu senti que você abre uma complexidade para entender a escala, que a escala não é simplesmente a localização do conflito, indica também sua importância política, econômica, social, cultural. Mas você escreve sobre a escala 3 parágrafos. Então você abre uma complexidade disso, mas depois eu senti um pouco como que fiquei no ar. Tudo bem, entendo essa complexidade, mas qual que seria a nossa forma não sei se de medir, de dizer. É difícil. Seria uma coisa quase impossível, né? Dizer a escala daquele conflito é tal. Ou simplesmente dizer a escala de atuação do conflito é tal, mas a escala política é outra. É simplesmente. Eu senti um pouco de como que tá, tudo bem. Cada conflito pode ter múltiplas escalas. Uma escala de atuação, uma escala política, porque os caras conseguiram lá contato com a Europa e tal, e isso vira uma coisa internacional, ou uma escala econômica, porque aí está mexendo com interesses econômicos de empresas da China.
Então você abre toda a complexidade e depois aí como que eu fiquei, tá bom, então como que a gente vai definir, ou a gente precisa disso? Ou a gente Eu diria que sim e que não. Eu diria que sim, sobretudo sim. Porque eu acho que é um lugar onde a gente tem que meter a mão da gente para tentar valorizar, porque isso remete ao meu texto, que eu considero que é o texto mãe de tudo, né? Foi quando eu defini um pouco essa... depois de várias experiências, aquele texto de 2001, que é o da Geografia às Geografias, que eu digo que desde então eu só estou escrevendo texto para tentar responder aquele texto. Tudo que eu venho escrevendo são essas preocupações. Porque qual é o produto, no fundo? É tentar entender que desde que o mundo foi ganhando esse desenho, né, com base nos chamados estados territoriais, reconhecido desde Westfália, né, como sendo, né, a célula, vamos dizer assim, do sistema interestatal, a dimensão política, e quando eu ofereço aquela leitura inspirada no Perry Anderson, né, de que na escala local os camponeses estavam conseguindo muitas vitórias contra os senhores feudais em plena Idade Média. Isso aqui é um livro lindíssimo do Perry Anderson. E ele fala isso. E o que acontece? Quando os senhores feudais começam a tomar a iniciativa de se reunir e criar um poder supralocal que tenha o monopólio da violência, isso já vai dando origem ao Estado moderno, né? Para poder combater aquilo que estava perdendo na escala local. Aí, para mim, a questão da escala ficou clara. A escala... E aí, qual é a dificuldade que a gente tem visto pela esquerda? É que a esquerda também nunca consegue respeitar a escala local. Cadê a comuna? Cadê o soviet? Ela acaba sempre hierarquizando, em nome de uma coisa que é geral, né? E ela acaba reproduzindo uma organização espacial que sempre nega o local. Isso tem sido, na verdade, a crise permanente das lutas sociais tem sido essas. E a gente não tem uma teoria de articulação supralocal que não esvazie o local. A discussão anarquista de valorização do local, né, ela acaba também perdendo a dimensão dos debates das relações supralocais, né? E aí, Nilson, eu vou introduzir uma discussão que parece paralela, mas não é, porque no fundo, quando a gente vai pensar na questão da escala local, das pessoas decidirem o máximo que puderem sobre as suas vidas, no fundo é a ideia de autonomia que está subjacente, né? Como é que as pessoas, a partir do lugar onde elas vivem, podem garantir, de maneira autônoma, suas próprias regras, autônomos. Auto, a si próprio, nomos, regras. Aquele que define suas próprias regras. Ou seja, autonomia, e sobretudo a partir do lugar que as pessoas estão, ou das redes né, que criam algum tipo de identidade com as quais você se articula. Mas eu estava chamando a atenção, agora uma conversa que nós tivemos pela manhã, né, com o Hugo e o Alexandre, que uma vez eu estava lendo de Gamorran, o Gamorran tirou um pouco o chão desse debate, quando ele diz que toda autonomia é dependente. Eu me lembro, na época, eu fiquei meio puto com o Mohan, né? Porque eu não conseguia depois de lê-lo, eu não conseguia criticá-lo. Porque ele me dava pistas e se você olhar para o teu corpo, né? Pro teu corpo, esse exemplo, né, cara? O meu corpo é autônomo em relação ao teu. Ele tem os seus limites. Em relação a nós aqui, cada um tem o seu corpo. Mas todos nós temos buracos, né? Significa dizer que você precisa de alguma coisa que está fora, que é o alimento, que é a água. Portanto, a nossa autonomia é dependente uns dos outros e também das condições de existência. E aí foi a conversa que eu acho que vai ajudar nesse debate. E aí essa coisa é processual, porque no fundo está o que? A questão do poder. Quem decide sobre os rumos da vida. Se você diz que toda autonomia é dependente, qual é o risco? Né? Uma coisa é reconhecer que ninguém é absolutamente completo. Portanto, a incompletude é uma característica do ser vivo. E o ser humano, como tal, é parte dos seres vivos, portanto, eles também são incompletos. Eles precisam do outro para se completar. Né?
Agora, se toda autonomia de algum grupo, ou de um corpo, ou de algum corpo coletivo, né, uma comunidade, né, que é autônomo ao mesmo tempo é dependente, então essa relação autonomia-dependente, nesse polo, o que está prevalecendo? É a autonomia ou é a dependência? Se toda autonomia é dependente. Isso deve ser uma coisa afirmada, para mim já não tem mais dúvida que toda autonomia é dependente. Isso já coloca em debate a questão da autonomia como questão absoluta. Eu acho que tem muitos ingênuos que acompanham os zapatistas por aí. No fundo, o que está por trás dessa conversa o tempo todo é a escala. Quer dizer, entendeu? Onde eu vivo eu decido a vida, mas entendeu? Ninguém é absolutamente autossuficiente. Né? Aliás, você pode até dizer que tem uma razão até de ordem, no fundo, arquetípica, de arquétipo junguiano, que no fundo tem origem biológica, que é a única lei universal que existe, que é a lei do incesto. Né? Nenhum grupo humano sabe que ele pode viver somente entre si, casar entre si. Ele vai precisar sempre de alguma mulher tirada de fora, ou de buscar um casamento fora, porque a endogamia impossibilita a reprodução biológica dos grupos. Né? Então isso é uma lei universal, todo o povo busca casamento fora. Então já significa nenhuma autonomia absoluta. Né? Então isso implica toda a questão das relações de poder, né? que são sempre... poder não é alguma coisa abstrata, o poder sempre é exercido, né? É sempre uma coisa concreta, como diz o Foucault. Né? Todo poder é relação. Né? Então, ao mesmo tempo, há que se introduzir nesse debate essa dimensão espacial, onde a questão da escala começa a se apresentar. E aí, qual é o grau de autonomia que a gente tem diante, ao mesmo tempo sabendo que toda autonomia é dependente? Entendeu? Agora, na relação autonomia-dependência, o que está prevalecendo? Uma coisa é eu reconhecer que eu não consigo ter o controle absoluto de tudo que eu necessito para viver. Então, isso implica que eu tenho que relação com o outro. Mas o outro me impõe, então, com isso, de repente, as circunstâncias eu aceito a imposição. Isso não é submissão. Entendeu? Muitas vezes é aceitar a condição, entendeu? Da dependência, mas sabendo que, entendeu? Essa relação me parece importante, da relação entre autonomia e dependência. Né? E isso implica o tempo todo que como a gente conseguir, por exemplo, eu me lembro sempre do exemplo da CONAI, no Equador, onde você, não sei qual é o período que você viveu no Equador, foi nos anos 2000 já, não? No 2003. Eles já tinham passado pela experiência do Gutierrez, né, que foi trágica para a CONAI, né? Porque antes, eu me lembro que a CONAI me chama muita atenção, mais até que a experiência da Bolívia, né, nos anos 90, que teve um momento que a CONAI começa a se estruturar e politicamente eles não aceitam participar de eleições nacionais, federais. Eles só participam de eleições locais, municipais, distritais, para gerar experiências de autogoverno. Eles não queriam participar de eleições com Quito. O que eles queriam fazer era uma confederação de comunidades. Eles não queriam Quito. Quito já significava aceitar a hierarquia, onde o poder teria uma sede, como se o poder tivesse uma sede. O poder atravessa todo o território. Então vamos construir um poder. É um pouco a linha do zapatismo. Só que caíram no conto do Gutierrez, acabaram aceitando apoiar um presidente, né? E esse presidente acabou destruindo a própria CONAI, né? Atraiu pessoas, cooptou liderança, aí virou uma tragédia que a CONAI não saiu até hoje, na minha opinião. Até hoje ela vive essa dificuldade. Né? E também era difícil não apoiar o Gutierrez, né? Porque o Gutierrez era um coronel do exército equatoriano, tinha sido enviado para massacrar um movimento social camponês indígena. O cara simplesmente adere à manifestação e diz que não ia prender ninguém porque era justa. E o cara perde o cargo de militar. O cara é afastado do exército. Aí esse cara se candidata a presidente, pô. Eu apoio. Mas mostra que talvez a questão do espaço é mais complexa. Né? Por mais que eu fosse um cara que estava perdendo o cargo de militar, porque se recusou a reprimir uma manifestação, e anos depois se candidata, o movimento indígena apoia, eu falei, qual era o recurso de memória que o movimento tinha? Esse cara estava tanto do lado da gente que perdeu a patente militar. E aí o cara assume o lugar de presidente e começa na hierarquia destruir o movimento.
Entendeu? Aí foi também a circunstância. Eu me lembro que ele, no primeiro turno, ele tem um discurso todo radical. Tem um livro, tem um vídeo no YouTube, como Bush ganhou a eleição no Equador. É um vídeo assim, vergonhoso, que pega o Gutierrez sendo levado para Washington, ele volta de Washington dizendo tudo ao contrário do que tinha dito. Numa reunião. Dizem para ele, se sumir, tudo vai cair. E ele volta a aceita. Foi cruel, foi difícil ouvir isso. Mas tem um vídeo disponível na internet. Como Bush ganhou a eleição no Equador. A gente passou esse vídeo aqui. Não sei se você está disponível ainda hoje no YouTube. Vídeo assim, quer dizer, o cara ganha a eleição entre o primeiro turno e o segundo turno, ele é levado para Washington. E volta de lá dizendo tudo o contrário. E o movimento ao mesmo tempo acreditando nele. Agora, essa coisa da hierarquia, volta à questão da hierarquia. Né? Eu digo que esse é o problema, Wilson, essa questão da escala, pensada dessa eu sempre lembro que a palavra escala do francês é échelle. Échelle. Escada. Escada é uma hierarquia. Quer dizer, já coloca você dentro de uma dimensão da hierarquia, de uma verticalidade. Então tudo já não é a horizontalidade que a gente imagina. Entendeu? Então como fazer articulações supralocais que não sejam hierárquicas? Porque eu não conheço nenhuma até agora. Talvez a mais longa experiência seja a experiência, talvez a grande mensagem que deixa Pancho Villa e Zapata. Os caras chegam, tomam o palácio de governo, tiram uma foto. O Bartra pega isso, uma palestra maravilhosa que ele faz. Os caras chegam, a Revolução Mexicana de 1910, tomam o poder, sentam todos na cadeira, naquelas siglas presidenciais, tiram fotos e saem dali e voltam para as comunidades. É uma lição assim, o poder não está aqui, cara. Só que desorganiza tudo, né? Olha só, os caras largam o palácio e dizem, volta para as comunidades, porque é lá que está o poder. É o zapatismo hoje, tentando fazer o autogoverno. É uma continuidade do cara que chega ao palácio e diz que não é ali que está o poder. A mensagem do zapatismo, o Bartra elogia essa posição, que é o contrário da tradição marxista. Tomou o palácio, é aqui que está o poder. O Zapata volta para as comunidades e deixa esse negócio vago, quer dizer, vago não fica, né? Vago não fica. Talvez o zapatismo de hoje seja mais maduro para pensar isso, mas ao mesmo tempo que eu achar deles o autogoverno, os caracóis, né? As redes, né? Como é que eles articulam isso? Mas é o tema. Eu digo para você que se tem um tema subjacente a tudo que a gente faz, eu acho que é esse. Esse é o tema. É como se a gente estivesse o tempo todo tentando entender isso, que novas configurações territoriais vão se dando, né? A partir do local, considerando que as pessoas estão sempre no local. Ali que elas vivem, que elas trabalham, enfim, que é ali que elas devem trabalhar e viver. Então, essa me parece um tema de fundo. Acho que essa parte aí deve ser ainda aprofundada, porque foi muito densa, muito curta, 3, 4 parágrafos. E há uma densidade aí muito maior. Você consegue dar agora uma densidade de toda essa complexidade que acho que a gente deveria... Eu estou escrevendo um texto que está agora, tá falando para ele, está em... Como é que chama? Está chocando. Tá já há uns 4 meses chocando. Que na verdade tinha uma passagem que eu até estava dizendo para ele que na última semana até parei para estudar só para tentar completar um buraco do texto. Então a parte do texto que eu falo que as nossas experiências de lutas emancipatórias hoje estariam necessitando abrir um diálogo com as experiências também libertárias da Europa no século XIX, sobretudo. E eu tomava como referência, sobretudo, a experiência da Comuna de Paris, que é como agora retomar a leitura de Marx agora. Para completar esse texto que já está impresso, que eu usei os alunos lá de Córdoba. Eu disse para eles que eles vão ser cobaias. Eu botei o texto, que era um texto para discutir essas questões, eu dei o texto para eles, né? E pedi para que eles se reunissem 2 e 3 para fazer debate sobre essas lutas territoriais na América Latina, para fazer um livro. Cada um deles produziria um capítulo a partir da experiência deles. E todos teriam que fazer crítica ao meu texto.
gente tem duas tarefas. Vai chegar agora para ver os resultados do trabalho. A gente tem que mandar o trabalho deles, mas uma parte do trabalho é fazer crítica ao meu texto. Que seria o primeiro texto. O primeiro texto seria um texto com a minha assinatura, mas fruto do trabalho coletivo. Né? E aí eu dando crédito ou não às intervenções deles, na medida que eu também assimilasse essas intervenções. Aí eu dou crédito. Né? Mas cada um deles teria o seu capítulo próprio. Né? Então a ideia é que o curso produza um curso, um livro. Né? E esse texto, então, para mim, eu agora estou esperando que eles me mandem para introduzir todas essas reflexões sobre a Comuna de Paris, que para mim foram surpreendentes, como lembram as reflexões do Marx da Guerra Civil Espanhola, lembram experiências zapatistas de hoje. Não é? E uma das coisas que os comunistas vão tirar uma lição é que Paris ficou isolada, então por isso não conseguiu, vai ser massacrada. Não é? E aí vão tentar nessa história de não é poder agora, o poder tem que ser centralizado. E o Marx diz assim, abertamente no texto, que não se pode usar a máquina que nos oprime para nos libertar. Parece frase zapatista. É frase literal do Marx. A máquina que nos oprime não serve para nos libertar. Então não vai ser centralismo nenhum para resolver o problema. Isso é tudo que a gente ouviu de todos os marxistas. Interessantíssimo o texto. É o texto do Marx, que é o Marx mais político, né? O pessoal fala que o Marx... Alguns vão chegar a dizer que o Marx estava ficando louco. Vão acusá-lo de que ele estava ficando cagado, entendeu? Porque ele estava preocupado com essas coisas meio juvenis, meio soltas. É interessantíssimo as reflexões dele. Né? Não autorizo a maior parte dessas visões hierárquicas, verticalizantes da tradição marxista. Aliás, ele vai ficar tão louco que ele vai dizer no final da vida que não é marxista. Porque já não se identifica com aquilo tudo que se dizia a respeito dele. E é quando ele começa, até que o livro que eu acabei de ler chama-se Marx e o Capitalismo na Periferia, que não está no capital. Porque ele começa a ter informação sobre a Índia, sobre a Rússia. E ele começa a perceber que aquelas coisas lineares que ele tinha falado há algum tempo não tinham o menor valor. Ele fala isso, não tinha o menor sentido. Interessantíssimo. Ele fala que a condição da revolução proletária socialista da Europa é que tem uma revolução camponesa na Rússia. Quer dizer, então a revolução camponesa vem na frente do proletariado. Tudo aquilo contrário que a gente já ouviu falar. Ele falou que pode salvar a revolução proletária da Europa é uma revolução na Rússia. Tudo o contrário que a gente já ouviu de marxista. Por isso que eu estou relendo ele, que eu queria ler um pouco. Agora, é interessante que a obra dele está sempre voltada. Por isso que eu falo aqui, você estava falando que não, eu estou falando alguma coisa em 2005, eu também estou preocupado. Não é só um texto de análise, né? É um texto de análise de intervenção. Né? Talvez, quando falar assim, a reestruturação do capitalismo. Né? A gente achava que a gente estava reestruturando, a gente estava desestruturando. Tem muito ali, olhando de hoje com a tua crítica, a gente vê o quanto tinha de um processo rico no momento, acabava de eleger Evo Morales, de reconfigurar os... Aí você está apostando nisso, apostando com base na análise. Eu não tinha 6 anos, que mostra, olha, segura, esse processo é mais complexo. Então, eu olho de hoje, eu olho... Agora não tem análise que não seja assim. Entendeu? Porque podia também ter acontecido, quer dizer, quem foi que disse que isso não podia ter acontecido também de desestruturar? O que foi aquela reunião em Cochabamba em 2010? Você teve lá? Em Cochabamba? Você vai para Copenhague, para fazer um painel do clima, né? Evo Morales e Chaves ficam putos. Dizem que se o clima fosse uma mercadoria, eles já tinham resolvido o problema. A frase do Chaves. Excelente, né? Se fosse uma mercadoria, se desse dinheiro, já estava resolvido. Não está resolvido porque não dá dinheiro. E aí, ali já as corporações começam a tomar conta da reunião. Né? Depois vai ser em Cancún. Entre uma e outra, o Evo Morales, em janeiro de 2010, convoca a reunião de Cochabamba. Ele convoca uma reunião em Cochabamba em janeiro para abril, sem um puto. Aparecem 35 mil pessoas em Cochabamba. Não é um lugar de fácil acesso. Se olhar do ponto de vista mundial, Cochabamba tinha 112 países representados. Eu estava na fila com hondurenhos, né, assim, para assistir. Uma festa maravilhosa. O poder de convocação que tinha isso era maravilhoso. Como não escrever nesse contexto? Eu já escrevi um pouco antes, mas ainda contaminado por essa eleição de um indígena, presidente da República. Está desestruturando, pô. Imagina, um sistema de poder que começa 500 anos atrás com a desterritorialização indígena. Você está botando um índio no governo.
Né? O que mostra como o sistema está maluco, né? Porque está colocando no lugar, né? Um determinado lugar que não foi feito para índio, está aceitando o índio. De maneira contrária, vai ficar todo enrolado nesse lugar, porque esse lugar também, né? Essa máquina de opressão não pode ser lugar de liberdade, é Marx. Olha só. Agora se percebe como quando você está fazendo análise do campo social, político, na verdade, essas coisas vêm meio juntas, né? Não tem como você não estar contaminado também por alguma coisa que você está querendo fazer ver, né? Por exemplo, aqui tem os alunos que fazem curso de América, me tiraram a disciplina de América Latina aqui na graduação. E a professora que dá aula